Bom dia para que eu ainda não dei bom dia. Irmãos, todos estão me ouvindo bem? Aí no fundo, estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Ok. Queridos, nós estamos estudando o livro dos Reis, mas hoje nós não vamos caminhar na nossa sequência, porque agora, no livro dos Reis, nós vamos entrar numa seção maior, num bloco maior, que narra alguns conflitos militares de Israel com a Síria. Então é um bloco maior e eu quero me dedicar aí a alguns detalhes do texto antes de trazer isso para os irmãos aqui. Então, durante essa pausa que nós daremos, eu quero meditar rapidamente com os irmãos hoje, de modo avulso, no texto de Gálatas, capítulo 5. Vamos um pouquinho para o Novo Testamento, caminhar ali um pouquinho na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 16 a 26. É uma exposição panorâmica, por assim dizer. Nós não vamos estudar cada detalhezinho do texto que está diante de nós, mas eu quero fazer algumas considerações gerais a respeito de um assunto que é muito conhecido. Certamente os irmãos já tiveram contato com isso, até mesmo pelo evangelicalismo popular, que é o fruto do Espírito. Talvez você seja aquela pessoa que tem na sua geladeira um imãzinho, que tem ali o fruto do Espírito e aí várias coisinhas penduradas assim, né? Então amor, alegria, paz. Antigamente isso era muito comum, hoje em dia acho que não tem mais imã de geladeira, né? O pessoal não usa muito, mas lembro que na minha casa tinha um imãzinho ali de EVA ou de biscuit, né? Com o fruto do Espírito ali. E é um tema, claro, relevante, porque diz respeito à nossa santificação, diz respeito às virtudes que nós devemos procurar em nossa vida se afirmamos ser cristãos. O cristão tem uma lista de virtudes reproduzidas em si por meio da obra do Espírito Santo, e nós temos essa lista de virtudes registrada aí em Gálatas 5, especialmente nos versículos 22 e 23. Mas, para nós entendermos bem essa lista, mesmo que de modo geral, aí numa visão panorâmica, nós precisamos ler o texto que vai do versículo 16 até o versículo 26. Então, o que eu quero falar para os irmãos hoje de manhã é isso. Nosso estudo avulso vai girar em torno desse trecho, do fruto do Espírito. Algumas considerações gerais a respeito dessa obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, vamos ler aí o texto para que a gente possa depois tecer as nossas considerações gerais. Então, acompanhe aí comigo Gálatas 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então está aí o trecho que eu quero apresentar para os irmãos, e eu listei aqui 3 considerações gerais a respeito do fruto do Espírito. São considerações gerais porque nós poderíamos fazer um estudo mais detido sobre cada uma dessas virtudes. Nós poderíamos aí dedicar semanas e semanas estudando cada uma dessas virtudes, cada um dos vícios que é apresentados aqui, mas a nossa proposta não é essa. Ainda que nós hoje tenhamos que tecer alguns comentários a respeito de alguns detalhes do texto, nosso objetivo é uma visão panorâmica, como eu falei. Se
Se os irmãos quiserem depois em casa estudar com maior detimento, no tempo devocional de vocês, no culto doméstico, no site da nossa igreja, na aba de comentários, você vai entrar recursos, aí você vai lá em comentários. O pastor Marcos, anos atrás, fez um comentário completo do livro da carta aos Gálatas, do livro de Gálatas. E você tem lá detalhes sobre cada uma das virtudes mencionadas aqui, algo que nós não teremos tempo de fazer, mas você pode consultar lá no nosso site, lá no site da igreja depois. Tem outros comentários lá também, além de Gálatas, mas o de Gálatas fala detalhadamente a respeito desse trecho aqui. Mas vamos ver quais são essas 3 considerações gerais que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira consideração geral é a seguinte: o fruto do Espírito é visível. O próprio fato do apóstolo Paulo usar a ilustração de um fruto já indica isso para nós. É algo que é verificável, é algo que pode ser atestado, é algo que as pessoas veem. Existe hoje em dia muito aquela ideia de que o cristianismo acontece no coração da pessoa. Você vê as minhas obras, você vê para onde eu vou, você vê as minhas amizades, você vê as minhas atitudes, mas você não sabe do meu coração para com Deus. Isso é balela, isso é ridículo, isso não tem nenhuma realidade com o ensino bíblico. Porque a ação do Espírito Santo na vida do crente é visível. Eu olho para o crente e eu vejo marcas, eu vejo um padrão que vem do próprio Deus e é estampado no crente. Não existe a ação do Espírito Santo como algo que não tem um resultado visível. E Paulo enfatiza isso aqui, como a gente vai ver. Essa primeira consideração: o fruto do Espírito é visível. Segunda consideração é que o fruto do Espírito, como o próprio nome sugere, tem origem sobrenatural. É o Espírito Santo que produz isso em nós. Não tem como eu produzir isso em laboratório. Não tem como eu produzir isso por força própria. Não tem como eu produzir isso por qualquer outro meio. Essas virtudes que Paulo lista aqui, nos versículos 22 e 23, elas são produzidas pelo próprio Deus. É a ação do Espírito Santo no crente. O moralismo não produz isso. A educação não produz isso. Terapia não produz isso. Essas coisas, essas verdades, essas realidades, elas são colocadas, construídas na vida do crente pela ação do Espírito Santo. É por isso que os incrédulos, por mais que nós vejamos um outro relance ali dessas virtudes na vida deles, essas virtudes não são duradouras, essas virtudes não são profundas, elas não são perenes. Elas uma hora estão lá, aí desaparecem, aí a pessoa vira o oposto do que ela defendia. É algo que não tem raiz. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem produz isso. Então essa é a nossa segunda consideração. O fruto do Espírito tem origem sobrenatural. E a terceira consideração é onde eu espero que os irmãos participem mais. Hoje o nosso terceiro ponto ele é um pouco mais interativo, porque eu quero que ao longo do estudo os irmãos pensem a respeito da aplicabilidade de tudo que a gente vai falar no contexto da igreja. Paulo está escrevendo para crentes aqui. Essas virtudes que ele lista, claro, são virtudes que nós vemos na nossa pessoa, no nosso indivíduo, mas são virtudes que se aplicam ao contexto interpessoal, aos relacionamentos interpessoais. A nossa terceira consideração é a seguinte: o fruto do Espírito aplica-se aos relacionamentos interpessoais. Então você vai pensar ao longo do estudo, como que eu vou aplicar essa virtude no relacionamento dentro da igreja? Por que Paulo se preocupou em fazer essa lista que tem por alvo resolver problemas de relacionamento dentro da igreja? Problema de relacionamento existe em todas as igrejas. Desde o século I, desde que a igreja surgiu, existem problemas interpessoais na igreja. Não tem jeito. É briga daqui, é briguinha dali, é ciúme daqui, é inveja dali, é alguém que fica de mal de todo mundo, é alguém que é encrenqueiro. Problemas disso sempre existem na igreja. Por quê? Porque a igreja é um lugar de pecadores. Pecadores arrependidos, é verdade. Mas nós ainda não estamos livres da presença do pecado. E o pecado afetou os nossos relacionamentos. E é por isso que Paulo se preocupa, olhando para os problemas de relacionamento da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, Paulo se preocupa em listar um conjunto de virtudes, obra do Espírito Santo, virtudes essas que deveriam ser reproduzidas nos relacionamentos interpessoais. Então já vão pensando aí, porque eu quero que os irmãos participem nesse momento, quando nós chegarmos aí na terceira consideração. É claro que os irmãos podem perguntar antes, né, tudo mais. Colocaram ali a projeção? Obrigado, Nicholas, obrigado aí pelo esboço ali. Então, tem lá, considerações gerais sobre o fruto do Espírito. Ele é visível, ele tem origem sobrenatural e ele aplica-se aos relacionamentos interpessoais. Muito bom, obrigado aí, pessoal da projeção. Conseguiram pegar tudo aqui?
Conseguiram? Legal. Então vamos caminhar aí no texto, porque antes de nós entrarmos na lista propriamente dita, os irmãos percebem aí que nós temos alguns versículos iniciais, que vai do 16 ao 18. Se os irmãos observaram aí a nossa leitura, os irmãos repararam que nós temos duas listas. Uma lista feia, bem feia, barra pesada, uma lista de corintiano, sim, pesada mesmo, e uma outra lista de São Paulinos, uma outra lista ali, no máximo de um palmeirense meio, no máximo. Então é corintiano e São Paulino ali. Por quê? É uma lista de vícios, é uma lista de coisas erradas, é uma lista de coisas ruins e é uma lista de virtudes. São essas duas listas, é um contraste. Paulo quer exemplificar o comportamento ali destrutivo causado pelo pecado pela lista de vícios. E ele quer mostrar em contraste a ação do Espírito Santo pela lista de virtudes. Então você tem esse contraste aí. Mas antes do contraste, olha só o que ele diz no versículo 16. Antes de entrarmos aí na lista propriamente dita e adentrarmos cada uma dessas considerações, olha aí o que o apóstolo Paulo fala no versículo 16. Eu vou ler do 16 ao 18 e fazer algumas considerações sobre isso daí. Olha só. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faça o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Paulo abre essa sessão falando para nós, descrevendo para nós, algo a respeito da batalha que todo crente experimenta, que é uma batalha espiritual. É uma batalha que acontece no nosso íntimo. E essa batalha tem dois exércitos, por assim dizer. Você tem, em primeiro lugar, o Espírito Santo. Essa é a primeira influência que o crente recebe nessa batalha. O crente, que é habitado pelo Espírito Santo, ele tem a habitação ali do Espírito Santo, na habitação do Espírito Santo, a força para lutar contra o outro inimigo, para lutar contra o inimigo, que é a carne. São essas duas influências aqui. Você, na sua vida, é dirigido ou pelo Espírito ou pela carne. Ou você é dirigido pelo Espírito Santo, ou você é dirigido por suas preferências naturais, por sua natureza pecaminosa, por suas inclinações naturais. Não tem jeito, ou é um ou é outro. O crente, ou qualquer indivíduo, qualquer indivíduo nunca está neutro. Ele nunca está ali parado. Ele sempre está ou para um lado ou para o outro. E a sua vida, a minha vida, a vida de todo mundo é assim. O crente tem essa batalha, o incrédulo não. O incrédulo não tem essa força contrária às naturezas pecaminosas. O incrédulo vive de acordo com suas paixões. Ele sempre está inclinado para o mal. O crente não. O crente experimenta uma batalha. O crente experimenta um verdadeiro conflito dentro de si. E Paulo fala para nós que esse conflito é um conflito de inimigos que são irreconciliáveis. Não dá para um ser amigo do outro. O espírito não vai ser amigo da carne. E a carne não vai ser amigo do espírito. Não é possível eles darem as mãos e caminharem juntos. Não dá. Então a ideia que as pessoas têm de um cristianismo que tem uma cara mundana não faz o menor sentido. Porque são inimigos. Não dá. Não tem como isso acontecer. Aí Paulo coloca isso aí para nós. E ele fala sobre a responsabilidade que nós temos de andar no espírito. Que significa, na prática, é não agradar a nossa carne, mas adotar um modelo de vida sob influência direta do Espírito Santo. O Espírito Santo fala e nós obedecemos. A carne fala e nós não damos ouvidos. Isso é andar no Espírito. É você ouvir o Espírito Santo e atender às suas orientações por meio da palavra de Deus, por meio da exortação dos irmãos, por meio da nossa consciência renovada. Eu ouço o que o Espírito Santo diz e eu falo, ok, eu vou segui-lo, eu vou obedecê-lo. Isso é andar no Espírito, em todas as áreas da minha vida. Consequentemente, quando eu digo sim para o Espírito, eu digo não para a carne. Isso é andar no Espírito. A gente fala não para as nossas inclinações. Aí no versículo 18, se os irmãos olharem, surge uma dúvida. Paulo está falando sobre carne, sobre espírito, sobre esse conflito que o crente experimenta dentro dele, né? E aí ele fala, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que ele fala de lei aqui?
O que tem a ver? Está falando de carne, agora de espírito, agora fala de lei? Será que Paulo confundiu ali, colocou lei, era outra coisa? Não. Os irmãos devem ter em mente que as igrejas da Galácia passavam por um problema muito sério. É o problema do legalismo, dos judaizantes dentro da igreja. Esse pessoal dizia que, assim, além das questões, além de você crer em Jesus como Salvador, você precisava também, de algum modo, guardar aspectos da lei mosaica. Você precisava viver sob a lei. Lei essa que Cristo aboliu. Nós não estamos mais debaixo da lei. Isso é claro no ensino do Novo Testamento. Mas esse pessoal legalista, judaizante, acreditava que não. Que você tinha que adotar aspectos da lei ali. E na batalha contra a carne, na batalha contra o pecado, eles criam que era possível que a lei fosse eficaz para vencer essa batalha. Então você não tem só o espírito contra a carne, você tem a lei contra a carne. Se você guardar a lei, você então vai ser alguém virtuoso, você vai vencer a carne, você vai ter vitória na sua vida espiritual, você não vai ser alguém entregue aos pecados. E aí Paulo lembra, olha, nós não estamos debaixo da lei. A lei foi abolida em Cristo. Cristo cumpriu a lei e nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. E a lei, na verdade, nunca foi eficaz no propósito, nesse propósito de refrear os nossos desejos. A lei é boa, mas a nossa natureza pecaminosa é muito má, é muito corrompida. A lei, ela evidencia o nosso problema, ela não soluciona o nosso problema. Então o apóstolo Paulo olha aqui para o contexto lá dos crentes da Galácia e ele fala, olha, a obediência à lei não vai resolver os problemas que vocês têm experimentado aí no meio de vocês. Não é isso que vai acontecer. É o Espírito Santo que vai promover essa mudança real em vocês. Não adianta vocês obedecerem à lei como se isso fosse promover a santificação real, duradoura, profunda em vocês. Isso não vai acontecer. Nós não estamos mais debaixo da lei. Quem opera a mudança nos corações é o Espírito Santo. A Ele vocês devem se submeter, não à lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo do Espírito. E é logo depois dessa introdução, na esteira dessa introdução, que então nós vemos a lista aí que Paulo coloca diante de nós, que é a lista feia, tá? Que é a lista das obras da carne. Então agora nós vamos entrar aí no nosso esboço mesmo. Entenderam esses primeiros versículos? Os irmãos experimentam isso também, esse conflito dentro de si? Diariamente ou só às vezes? Todo dia, né? É quase toda hora, né? É o Espírito Santo falando, olha, não faça isso, isso desagrada a Deus. Mas a carne falando, não, vai lá, faz, vai ser bom, vai ser gostoso, né? É sempre assim dentro de nós. Mas Paulo fala, se vocês obedecerem ao Espírito Santo, se vocês andarem em submissão ao Espírito Santo, vocês não viverão sobre os ditames da carne. Vocês não darão ouvidos à carne, porque eles são inimigos, um exclui o outro. Agora, olhando para o nosso esboço, o primeiro ponto que nós temos ali é que o fruto do Espírito é visível. Esse é o primeiro ponto que eu quero enfatizar para os irmãos. Diz o ditado popular que existem duas coisas que você não consegue esconder. A primeira é estar apaixonado e a segunda, comer mexerica. São duas coisas que você não consegue esconder. Eu não gosto de mexerica, mas quando a Isabela, minha esposa, come mexerica, eu posso estar do outro lado da casa e eu sei que ela está comendo mexerica. Por quê? Por causa do cheiro, né? Mexerica tem um cheiro forte, né? Não sei como não fizeram um perfume de mexerica ainda. Ia durar a semana inteira, né? O perfume de mexerica. Fica a dica aí para Boticário, para Avon, aí, né? Para essas marcas aí. Mas, realmente, essas duas coisas você não consegue esconder. Quando você está apaixonado, você vê um adolescente apaixonado. Não tem como esconder. Ele respira paixão, né? Só você bate nele e sai coraçãozinho, aquela coisa assim. E quando a pessoa come mexerica também não dá. E é interessante porque anos atrás, muitos anos atrás, acho que 2013, 2014, talvez alguns irmãos se recordem, anos atrás, eu e o pastor Isaac, nós ministramos aqui na igreja uma série de estudos sobre pneumatologia, a doutrina acerca do Espírito Santo, muitos anos atrás. Eu tinha bastante cabelo ainda. Pastor Thomas também, não, na verdade eu não tinha muito cabelo não, já tinha pouco cabelo na época já. Mas, naquela ocasião, quando nós estudamos a doutrina sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, nós chegamos no fruto do Espírito, é um tema, é um tópico dessa matéria. E eu lembro que muitos irmãos ficaram
com uma imagem na cabeça, porque eu comparei o fruto do Espírito a uma mexerica. Lembra, Cris? Inesquecível, né? Mas eu comparei o fruto do Espírito a uma mexerica porque a mexerica ela tem vários gominhos, mas ela é um fruto só. Aí na ocasião eu disse, olha, o fruto do Espírito é como a mexerica porque Paulo fala de um fruto, aqui tem vários gominhos ali, e cada um desses gominhos é uma das virtudes. Então na ocasião eu me atentei a esse detalhe, dessa unidade, desse aspecto aí, que o crente ele tem essas virtudes reproduzidas em um ou maior grau na sua vida, é um conjunto que vem ali em um ou maior grau na sua vida. Mas agora eu quero chamar de novo a ilustração da mexerica para ressignificá-la, não olhando para os gominhos, mas olhando para o cheiro. Não vai ter não trouxe a projeção aqui. A Cris lembra da imagem que eu coloquei, uma imagem da internet de uma mexerica com os frutos escritos ali, né? Os frutos do Espírito aí. Mas eu quero me atentar a esse aspecto do cheiro da mexerica. Porque a mexerica, como eu disse, você não consegue esconder. Quando você come, quando você tira aquela casca, vem um negócio assim, vem um pó da sua cara, vem um jato na sua cara que impregna em você e você não consegue sair nem tirar, nem se você raspar a sua cara com pedra de sabão, não dá. É uma coisa muito característica da mexerica. E a ação do Espírito Santo na vida do crente é como esse cheiro da mexerica. Não sai. Não tem como, é visível isso. Por isso que a nossa primeira consideração é essa, que o fruto do Espírito é visível. E Paulo usa uma ilustração agrícola, ele fala aqui do fruto do Espírito, justamente para mostrar que a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, na vida do crente, é algo que pode ser verificado, é algo que pode ser atestado, não é algo que fique em oculto, em secreto, que ninguém vê. O fruto do Espírito, né, as virtudes que Paulo menciona lá nos versículos 22 a 23, contrastam com as obras da carne, que nós vamos ler aqui nos versículos 19 a 21. Notem o seguinte, esse primeiro grupo, o grupo das obras da carne, que Paulo vai citar aqui, que é a lista feia que eu falei, transmite a ideia para nós de uma deterioração. É algo que vai ficando cada vez mais podre, algo que vai ficando cada vez mais sujo, e que está relacionado às nossas ações. É por isso que Paulo fala de obras da carne. É algo que está relacionado àquilo que nós fazemos, àquilo que nós produzimos. Porém, há um contraste, porque quando Paulo fala sobre a ação do Espírito Santo da nossa vida, ele não fala as obras do Espírito, ele fala o quê? O fruto do Espírito. E com essa ilustração sutil, a gente percebe que Paulo está tirando a ênfase da nossa ação, porque não é uma obra nossa, mas é um fruto do Espírito, ou seja, é algo que é produzido em nós. E é algo que, ao invés de mostrar deterioração, ao invés de mostrar podridão crescente, quando eu falo do fruto, eu falo de quê? Crescimento espiritual. Então Paulo está construindo esse contraste para nós, até mesmo nos termos que ele usa. Olha, eu vou falar das obras da carne, para depois falar do fruto do Espírito. Paulo fala aí, na minha versão aqui na Ara, fala assim, no versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas. Tem alguma versão diferente aí? São manifestas. Tem outra versão? A NVT, quem está com a NVT? É NVI, acho que é a sua, o King James, né? King James, ok. Quem está com a NVT aí? Conta aí, Fabrini. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros, estão conhecidas, manifestas, extremamente claros, seguir os desejos da natureza humana, né? Da nossa natureza pecaminosa. Por que Paulo fala isso aqui? Que as obras da carne são conhecidas, manifestas ou extremamente claras. A palavra que ele usa aqui dá a ideia para nós de que essas obras, elas são conhecidas de todos, porque isso é praticado de modo aberto, sem nenhum escrúpulo. As pessoas não têm problema de praticar o que ele vai listar aqui agora. Agora, será que é verdade? Será que a gente vê nessa lista, será que a gente percebe nessa lista coisas que as pessoas fazem por aí sem vergonha nenhuma? Sim ou não? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha então nessa lista, porque lembrem, há um contraste aqui. Paulo faz uma lista aqui de 15 vícios. É uma lista grande, maior do que a lista de virtudes.
E é claro, nós não podemos aqui estudar cada uma delas com maior detimento. Algumas palavras aí que ele usa nesta lista de obras da carne são palavras que nós temos facilidade para entender. Outras a gente já tem que pensar um pouco mais na relação disso com o pecado, com o vício. Mas olha só, vamos lá. Vamos reparar, vamos perceber se essas obras da carne, se elas são realmente conhecidas no sentido de que todo mundo faz sem vergonha, faz aí indiscriminadamente, sem vergonha, sem pudor. Vamos perceber isso. Por quê? A gente está falando que o fruto do Espírito é visível, mas Paulo vai mostrar para nós que não é só o fruto do Espírito que é visível, não é só o fruto do Espírito que aparece. O que aparece também? As obras da carne. Ou seja, as duas coisas aparecem, não tem para onde fugir. Vamos ver então se o mundo faz isso aí a céu aberto. Vamos ver essa lista feia. Essa lista aí é uma lista muito feia, muito terrível. Olha só. Primeiro, Paulo fala de prostituição, que é a imoralidade sexual no seu termo mais abrangente aí, relação sexual ilícita, fornicação, prostituição, tudo isso, um termo abrangente. Depois ele fala de impureza, que talvez esteja mais relacionada às más intenções no campo sexual, aquilo que é cultivado dentro, no íntimo. Lascívia, que é a libertinagem ou sensualidade, é um comportamento devasso, né? Que a pessoa que é ousada porque é devassa, tem um comportamento reprovável. Idolatria, adoração de imagens. É interessante observar que Paulo lista a imoralidade sexual e depois ele fala de idolatria, porque naqueles dias essas eram coisas extremamente próximas. O culto pagão era um culto idólatra e imoral. As duas coisas caminhavam juntas. Nos nossos dias, talvez a gente pense em idolatria em termos de catolicismo, adorar imagens, esse tipo de coisa. Mas naqueles dias não era só isso. Naqueles dias tinha uma conotação sexual muito mais forte. Então essa conexão aqui, essa ordem aqui, parece sugerir esse contexto para nós, a idolatria. Feitiçaria, é bruxaria, magia, encantamento. Hoje em dia, a gente poderia pensar nas simpatias. Sabe aquela simpatia que o incrédulo faz? Eu lembro que a casa onde eu morava, anos atrás, tinha um pé de romã bem no quintal da frente. Direto o pessoal passava lá pedindo romã para fazer simpatia. Não sei qual que é o barato da romã para fazer simpatia. Ela não parece uma fruta muito simpática, a romã. Nunca, cheia de carocinho lá, nunca me pareceu muito agradável. Mas era assim, constante. Posso pegar aqui uma romã para fazer simpatia? É um encantamento. Essa palavra aqui, a palavra farmaqueia, que aparece aqui, ela é da onde vem a nossa palavra farmácia. Porque, na verdade, era a ideia de você também fazer algumas misturas que te deixavam aí um pouquinho alto, né? Para os rituais que eram feitos ali. Essa é a ideia aqui. Então é qualquer tipo de preparo, uso de drogas, como a gente vê nas religiões orientais, né? Você tomar coisa, você cheirar coisa, você experimentar coisa, comer coisa, para você se preparar para algum ritual. Isso aqui que é a feitiçaria. Existe hoje também. Naqueles dias também existiu. Inimizades, que é inimizade, a pessoa que alimenta hostilidade, a pessoa que é encrenqueira, está sempre de mal com alguém. Porfias, talvez outras versões já tenham trazido isso para uma tradução um pouco mais próxima da gente, que é discórdia, é rivalidade, é a pessoa que entra em briga verbal, em provocação, isso que é uma porfia. Ciúmes, que aqui no sentido negativo, é uma inveja, é o inconformismo em ver o bem-estar alheio. Então é a pessoa que vê o sucesso do irmão e fica de bico, acha ruim, fica incomodada com aquilo. Esse é o significado aqui desse ciúmes, essa inveja, esse inconformismo. Iras, que é um comportamento agressivo, né, com explosão de raiva, grito, ameaça, ofensa. Discórdia, que é uma ambição egoísta, é a pessoa que faz tudo visando a própria glória e para isso despreza os irmãos, não liga para o bem-estar deles. Dissensões, que é divisão, partidarismo dentro da igreja. Facções, que aí é um conflito de opinião que mostra a falta de unidade da igreja, a falta de harmonia da igreja. Dessa palavrinha é da onde vem a nossa palavrinha heresia, porque isso aplicado ao contexto doutrinário mostra uma divisão no entendimento de doutrinas centrais da fé. Então essa palavrinha que aparece aqui. Inveja, que é o mesmo significado de ciúmes que nós vimos há pouco, basicamente. E bebedice, que a gente conhece bem aí por conta dos
a de um dos candidatos ao Palácio do Planalto, né? Que aparece bêbado em comício, tudo mais. Isso é embriaguez, a pessoa bêbada, qualquer boteco que você vai na rua, você vê esse pecado aqui sendo praticado à saciedade, pessoa que anda trocando as pernas, pessoa que fala que tem muita consideração por você, que você é um grande amigo, isso daí é embriaguez, é a bebedice, é a pessoa que abusa do álcool. E glutonarias, aqui se aplica, aqui é uma palavra que se aplica a todo tipo de prazer corporal, orgia sexual, que era comum naqueles dias também, é tudo isso daí. Então essa é a lista que Paulo faz, são 15 itens estes muito feios, palavras fortes que Paulo usa aqui, para descrever o que a nossa natureza pecaminosa produz. E algo que nós produzimos quando damos ouvidos à nossa natureza pecaminosa. Agora, pergunta que eu fiz antes de começarmos a ler essa lista. O mundo pratica isso sem vergonha, sem escrúpulos, a céu aberto? Essas obras são conhecidas nesse sentido? É algo que as pessoas fazem por aí? Sim? No Brasil, vamos pensar no Brasil, tá? No Brasil, existe prostituição, impureza, lascívia, pecados de ordem sexual, existe isso? Sim? Isso é feito a céu aberto? Isso é incentivado para todos? Essa semana eu vi aquela Anitta, né? Chegou ao top 1 do Spotify no mundo, ou seja, foi a artista ou a música aí mais ouvida no Spotify ao redor do mundo todo. Eu nunca ouvi nada dessa mulher, nunca vi nada assim dessa mulher, mas o pouco que eu vi pela internet é nudez, é imoralidade, é o que Paulo descreve aqui. Más intenções no campo sexual, lascívia, é isso. O mundo conhece isso? O mundo conhece a Anitta? Conhece? Carnaval. O mundo conhece o carnaval? Opa, os gringos vêm aí, né? O carnaval, vem aí dançar aí, desfilar, né? Todo mundo gosta do carnaval. Por quê? É nudez, é imoralidade. Todo mundo lá, é isso. Outros pecados aí. Feitiçaria. Não, feitiçaria não tem no Brasil. Não, feitiçaria não tem no Brasil. Mandinga, essas coisas não tem no Brasil. Ou tem? Ou se tem, né? Qualquer esquina que você vai tem um frangão lá. Agora eles vão ter que mudar um pouco, porque o frango deve estar caro, né? Daqui a pouco vai começar a aparecer uns lombos lá. Uns lombinhos de porco lá, que é um pouquinho mais barato, né? Pratinho de barro. Mas você vê, eles vão começar a miguelar a farofa também, porque farofa, frango, tá tudo muito caro. Eles vão dar uma diminuída ali no tamanho da oferenda, né? Põe só um pedacinho ali, já era, né? As entidades que vão reclamar, né? Falou, que é isso? Eu estou em crise agora também. Mas feitiçaria tem no Brasil? Gente que toma banho de sal grosso. Gente, eu já vi, assim, eu cheguei perto de uma pessoa que tinha acabado de voltar de um ritual de benzer, sei lá. Ela cheirava tanta mistura de erva, olha, era, sei lá, cheiro de manjericão, cheiro de arruda. Meu Deus, aquilo ali devia prender mais do que mexerica. Eu falei, meu Deus, vai entupir o ralo do banheiro isso daí, os pedaços de coisa lá, de mato na pessoa lá. Absurdo uma coisa dessa. Feitiçaria também. Outra coisa, no Brasil existe porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, existe briga no Brasil? Eu não assisto aquele Big Brother, óbvio que eu não assisto, né? Espero que os irmãos não assistam também. Mas o que tem de crente assistindo Big Brother é impressionante. É crente indo na lata do lixo para comer lixo, é isso. Mas, eventualmente, você está lá na internet e aparece alguma notícia, né? Não tem como fugir disso. O ruim é ver crente compartilhando isso. Aí você fala, meu Deus. Mas parece que nesse Big Brother tem um jogo da discórdia, um negócio assim, onde o programa incentiva eles a brigarem entre si. É quase um negócio de galinha, como chama? Rinha de galo, é isso aí. Só que televisionado e todo mundo concorrendo a 1 milhão lá, sei lá o prêmio. Mas tem isso no Brasil? Então, toda essa lista aqui, bebedice tem no Brasil? Imagina, né? Pessoal, 7 da manhã, o pessoal já está no bar lá, batendo cartão lá, né? Ainda tá, nem foi embora, né? Ainda tá lá, né? É terrível isso daí. Aí a gente percebe, então, que essas obras aqui que Paulo fala são de fato conhecidas.
Os irmãos conhecem essas obras, não necessariamente por prática própria, mas porque é algo que a nossa sociedade escancara, é algo que a nossa sociedade coloca em evidência e até exalta isso como modelo a ser imitado, como algo a ser vivido, como modelo de vida que tem que ser implementado em todos, desde os mais velhos até os mais novos, todos. Agora, quando Paulo fala do fruto do Espírito, se os irmãos olharem aí o versículo 22, melhor, o versículo 21 ainda, né? Depois que ele fala de glutonarias, ele fala de coisas semelhantes a estas, ou seja, a lista não é só essa, tem mais coisas que a gente poderia citar aqui. Isso aqui foi só uma amostra grátis, meu Deus! Tem mais coisa? Tem muito mais coisa semelhante a isso. Muito mais pecados, modelo de vida imoral que a carne produz. A estas coisas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, a pessoa que vive desse modo aqui, essa pessoa não é crente. Essa pessoa não tem parte no reino dos céus. Essa pessoa não nasceu de novo. Porque o crente, quando ele nasce de novo, ele odeia essas coisas. Pedro fala, olha, os incrédulos, eles estranham agora, porque antes vocês iam com eles para as casinhas aí de orgia sexual, vocês iam com eles para o boteco encher a cara, vocês iam com eles lá para os lugares onde vocês tinham briga e tudo mais. Você participava disso, agora vocês não participam mais. Os incrédulos estranham isso em vocês. Por quê? O crente detesta isso agora. O crente olha para isso e ele fala, meu Deus, o que foi que eu vivi anos da minha vida? Então Paulo fala, uma pessoa que vive desse jeito não entendeu o Evangelho. Essa pessoa não é salva, não entendeu o que é a salvação. Mas aí vem o mas, o santo mas da Bíblia, né? O mas é sempre uma boa notícia, né? Geralmente uma boa notícia na Bíblia. Nós estávamos perdidos, mas Deus em sua misericórdia e graça. Então esse mas aqui é o mas bom, porque a gente sai de uma lista feia e esse mas é a dobradiça para uma lista bonita. E ele fala, mas o fruto do Espírito é. E nós estamos falando que o fruto do Espírito é visível, porque assim como as obras da carne são visíveis, conhecidas e percebidas, o fruto do Espírito ele não fica debaixo da terra. O fruto do Espírito, quando ele germina e cresce, todos percebem isso. Todos veem isso. Crentes e incrédulos. Todos olham para o indivíduo que se converteu e ele fala, nossa, ele é diferente. Esse cara não vive como a gente. Ele tem virtudes diferentes. Ele tem um comportamento diferente. Um modo de vida diferente. Então, Paulo está colocando aqui para nós que a ação de Deus pode ser verificada por todos. E ser cristão e viver de modo devasso, como eu mencionei aqui, não é algo possível. Não dá. É algo que não condiz com a nossa nova natureza. Inclusive, se os irmãos olharem 1 Coríntios 5... Abra aí rapidinho, por favor, 1 Coríntios 5:11. Os irmãos verão que diante desse pessoal aí que tem uma vida torta, mas fala que é crente, o apóstolo Paulo fala, vai embora do convívio com essas pessoas, vaza, não fica perto. Essa galera não dá para sentar na mesa, não tem como, não dá para ter um mínimo de convivência com essas pessoas. Olha o que diz aí 1 Coríntios 5:11. Se você conhece alguém que professa a fé, se diz cristão, mas essa pessoa vive de modo devasso, foge. Não tenha amizade íntima com essa pessoa. Não seja amigo íntimo dessa pessoa. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Não andem com essa turba. Se ele se diz irmão, mas tem uma vida torta, corre. E queridos, como é triste ver várias igrejas, não é uma outra pessoa dentro da igreja, são igrejas inteiras entregues a um comportamento devasso. Jovens entregues à imoralidade, dentro do grupo, trocando pornografia entre si, falando palavrões entre si, alimentando brigas dentro da igreja, estimulando o comportamento devasso uns nos outros. Isso é terrível. O que você tem que fazer? Se afastar. Pessoas que se dizem irmãos, mas vivem desse jeito, não devem ser pessoas da nossa rede de amizade, do nosso círculo de amizades aí. Agora olha só, se o fruto do Espírito é visível e as obras da carne também são visíveis, você que está aqui tem que comparar a sua vida com essas listas. Porque a sua vida vai testemunhar a respeito de uma dessas duas listas.
Você vai olhar para a sua vida com honestidade. Honestidade essa que só o Espírito Santo pode nos dar. E você vai olhar e falar, peraí, eu me enquadro na primeira lista, que nós acabamos de estudar, ou eu me enquadro na segunda lista? A minha vida é uma vida de obras da carne, seguindo as minhas paixões, ou a minha vida é uma vida do fruto do Espírito, obedecendo ao Espírito Santo e vivendo do modo que Ele quer que eu viva? Você vai comparar, porque o fruto é visível. É claro, notem o seguinte, é claro que nós, quando nos convertemos, nós não deixamos de pecar. Isso é óbvio, é evidente. Isso não acontece. Não existe perfeição em termos morais aqui agora. Não dá, só Jesus não pecou, nós pecamos aqui. Agora, eu, dia após dia, no processo de santificação, eu vou abandonando os vícios e no lugar dos vícios eu coloco o quê? As virtudes. Então, eu olho para mim hoje e eu tenho que me comparar com o Nicolas do passado. O Nicolas de um mês atrás. E eu tenho que pensar, peraí, será que o Nicolas de hoje, ele tem mais virtudes desenvolvidas no seu caráter por conta da atuação do Espírito Santo? Ou será que ele tem se deteriorado, o seu caráter, o seu comportamento tem se deteriorado? Porque se isso acontecer, significa que eu estou dando ouvidos à carne, e não ao Espírito. Por outro lado, se eu com humildade olhar e falar, olha, eu acho que eu venci alguns pecados, eu tenho crescido em algumas virtudes, isso não é responsabilidade, isso não é mérito meu, é responsabilidade de Deus, é a obra do Espírito Santo na minha vida, e eu louvo ao Senhor por isso, legal. Então eu estou caminhando na vida cristã, mas eu tenho que comparar a minha vida a essas listas. Eu tenho que ser honesto ao comparar a minha vida a essas listas. E sobre essa visibilidade do fruto do Espírito Santo aqui, eu trouxe um exemplo para os irmãos de um documento do segundo século. Um documento do segundo século, muito conhecido, que chama Epístola a Diogneto. Diogneto é provavelmente um gentil não cristão que queria ter mais informações a respeito do cristianismo, do que aquelas pessoas que se diziam cristãs acreditavam. E possivelmente ela foi escrita, composta ali no ano 120 depois de Cristo, talvez ali na região de Atenas, talvez. Esse inquiridor gentil, ele então recebe esse breve resumo da fé cristã, que é um exemplo da frutificação da fé num contexto hostil, num contexto de perseguição, num contexto de maus tratos, num contexto hostil. Então olha só como que os cristãos são descritos aqui, e olha como isso era visível para todos. É isso que eu quero enfatizar para os irmãos, essa visibilidade, essa capacidade de atestar como é o comportamento de um crente. Olha só, vou ler aqui um trechinho da Epístola a Diogneto. Diz assim: os cristãos não se distinguem dos demais homens nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e sofrem tudo como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda pátria uma terra estrangeira. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados, e nas desonras são glorificados. Injuriados, são também justificados. Insultados, eles bendizem. Ultrajados, eles prestam as devidas honras. Fazendo o bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se, como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos, e os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Aqui só um trechinho do testemunho dos nossos irmãos do século II. Os irmãos acham que os crentes de hoje poderiam ser descritos do mesmo jeito? Os crentes verdadeiros, talvez sim. Agora, o meio evangélico
Poderia ser descrito nesses termos aqui? Não. Agora, isso daqui, a Epístola a Diognito mostra para nós que todos percebiam isso. Olha, eles são justos, eles cumprem a lei dos seus povos, mas eles superam essa lei. O comportamento deles é além do que se espera. Eles, quando são hostilizados, eles mostram amor. Eles, eu gosto muito dessa parte, eles moram na terra, mas são regidos pelo céu. Esse é o comportamento cristão, essa é a vida cristã, mas é algo que é visível. É algo que todo mundo percebe. E infelizmente o que a gente vê hoje é que o mundo olha para os crentes e fala: se é crente é ladrão. Se é crente, vai desviar verba de um lugar para o outro aí, vai roubar os irmãos, vai tirar dinheiro dos irmãos, vai fazer propaganda política, vai usar o púlpito para fins escusos. Se é crente, ele vai ter uma vida secreta, oculta, que ninguém sabe, vai ser homossexual, vai adulterar, mas vai manter uma capa de moralidade. Por quê? Porque tanto as obras da carne como o fruto do Espírito são coisas visíveis, são realidades visíveis. E infelizmente os crentes de hoje, as pessoas que se dizem crentes hoje, são pessoas que dão vazão à carne e não andam no Espírito. São pessoas que não compreenderam, na maioria dos casos, o que é a verdadeira conversão. Então olhe para a sua vida e veja. Se a pessoa que escreveu essa carta de Diognito fosse me descrever como as pessoas me enxergam, essa pessoa me descreveria nesses termos? Ou me descreveria como um pagão que tem alguns costumes bons? Nós temos que avaliar isso, porque o fruto do Espírito é visível. Entenderam isso? Superamos isso? Ok. Então vamos agora para o segundo ponto ali. O fruto do Espírito tem origem sobrenatural. Agora, no versículo, vamos voltar lá para Gálatas, né? No versículo 22, como nós já introduzimos aqui, o apóstolo Paulo agora vai mostrar para nós o fruto do Espírito. Ele diz: mas o fruto do Espírito é. E é importante nós lembrarmos que esse fruto é o fruto do Espírito. Não é algo que nós produzimos por força própria, é algo que o Espírito Santo produz em nós. Por isso que ele tem uma origem sobrenatural. Então é importante a gente observar, por exemplo, que essas virtudes que são listadas aqui, elas pertencem ao contexto cristão, já que são, algumas delas, atributos do próprio Deus estampados no crente. Então os incrédulos não conseguem reproduzir isso por conta própria, não dá, porque é o próprio Deus que estampa isso em nós, é o próprio Deus que produz isso em nós, por meio da ação do Espírito Santo. Vamos olhar essa lista então agora, nós não vamos ver aí cada detalhezinho, mas é uma lista simples, talvez com uma outra palavrinha aí que nós devamos ter alguma atenção maior. Então a lista é encabeçada pelo quê? Amor. O apóstolo Paulo sempre colocou o amor como algo sublime, superior ali a tudo. Quando ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 13, nós sabemos disso. Não é por acaso que o amor encabeça essa lista. Todo o nosso comportamento, a nossa vida como cristãos tem que ser regida pelo amor. Essa é a marca distintiva dos crentes. Então, amor é essa disposição favorável e até sacrificial em relação ao outro. É algo altruísta. Depois ele fala de alegria. Alegria é você ter os seus anseios realizados, é uma satisfação, é você estar feliz, é uma disposição interior satisfeita. Aqui tem origem, ali tem raiz no próprio Deus. Depois ele fala de paz. Aqui nós poderíamos entender num aspecto interior como uma serenidade mental, uma paz no nosso interior, a paz de Deus que nos tira a ansiedade, que nos deixa tranquilos. Mas, pensando no aspecto exterior, paz é a harmonia entre as pessoas. É a ausência de brigas, de guerras, de contendas entre as pessoas. Depois ele fala de longanimidade, que é você permanecer firme, mesmo diante de provação, mesmo diante de provocações, mesmo diante ali de ataques severos, você persevera, você é paciente. Benignidade e bondade são palavras quase que sinônimas, mas alguns dizem que uma enfatiza mais um comportamento amável, dócil, uma disposição afável para com as pessoas. Não é aquela pessoa amarga, aquela pessoa azeda, aquela pessoa mal-humorada. É uma pessoa sempre amável, um trato dócil. E a outra palavra pode ser aí, se referir aos atos em si.
si, uma pessoa generosa no que faz, uma pessoa bondosa nos seus atos, ela é generosa naquilo que faz. São praticamente sinônimos, mas essas diferençazinhas aí nos ajudam. A fidelidade, a que algumas versões aí trazem como fé, diz respeito a uma pessoa que é comprometida, que é confiável, que é leal, uma pessoa que não trai nem a verdade, aí nem os seus irmãos, uma pessoa leal, confiável. Mansidão, que é uma pessoa branda, que não tem rancor ou agressividade, e domínio próprio, que nós sabemos que é o controle das nossas inclinações pecaminosas, é o controle das nossas inclinações naturais. E é interessante notar que os crentes daquela igreja, como eu falei para os irmãos, eles estavam apegados à guarda da lei, porque eles acreditavam que por meio da guarda da lei, eles poderiam vencer os pecados deles. Mas aí Paulo, num tom irônico, ele diz o seguinte no final: contra estas coisas não há lei. Paulo está falando assim, olha, vocês não estão reproduzindo isso no comportamento de vocês, mas não tem lei que proíba isso. Então por que vocês não estão vivendo isso? Não tem nada que proíba vocês disso. Vocês não gostam tanto da lei? Então por que vocês não estão vivendo isso? A lei não proíbe isso? Ou seja, com isso, com esse tom irônico, Paulo está falando, olha, o comportamento de vocês não está condizente com o padrão de Deus, com a ação de Deus. Então abandonem esse legalismo bobo que vocês têm aí, porque isso não vai levar vocês a reproduzir essas virtudes na vida de vocês. Isso não vai acontecer. Eles poderiam então experimentar isso pela ação do Espírito Santo. Ao destacar aqui a origem sobrenatural desse fruto, como tem ali no nosso ponto, eu quero aplicar isso lembrando aos irmãos que o mundo tenta reproduzir essas virtudes longe do cristianismo. O que eu quero dizer? O mundo busca paz, o mundo busca amor, o mundo prega tolerância, o mundo prega bondade, os incrédulos pregam a bondade, mas eles admitem que essas são virtudes cristãs e que só o Espírito Santo pode produzir isso? Não. Então eles tentam fazer uma dissociação que não dá para fazer. Eles querem as virtudes sem o Deus das virtudes. Eles querem aquilo que é bom sem o Deus bom. Isso é impossível de acontecer, não dá para fazer isso. E ainda que a gente veja algumas virtudes nos incrédulos aqui e acolá, não são virtudes enraizadas no coração, não são virtudes perenes, é uma boa educação, é algo que com o tempo pode passar, é algo que às vezes a pessoa muda a chavinha e ela vira o oposto do que ela era, não é algo enraizado, porque quem atua no coração é só o Espírito Santo. Carlos? Um trecho de Eclesiastes fala que quando o incrédulo é assim, ele faz isso por vaidade. Tanto que a raiz é a vaidade. Então, se a vaidade não é satisfeita, ele se desfaz muito rapidamente. Exatamente. Ele pode ser um orgulho. A pessoa ela tem um comportamento bom porque eu quero que todo mundo me admire. Eu quero que todo mundo olhe para mim e veja que eu sou o cara. As raízes são pecaminosas, exatamente, a vaidade, como o Carlos mencionou aqui. Agora o crente não. A raiz disso está fincada na ação do Espírito Santo na nossa vida. E aí é outro papo, aí é outra coisa. Agora o mundo tenta fazer essa desassociação aí. Como que o mundo tenta promover essas virtudes? Então tem lá, o incrédulo fala assim, olha, você precisa ser mais alegre, você precisa ser mais amoroso, você precisa viver em paz. Como é que você vai conseguir isso? Como que o mundo prega, o que o mundo prega que as pessoas têm que fazer para alcançar essas virtudes aqui? Quê? Não estou ouvindo. Agora os irmãos estão sem máscara, agora eu já consigo ouvir o que os irmãos falam, podem falar agora. O mundo fala que a educação é que promove isso daqui. Se você estudar numa boa escola, tiver bons professores, um bom livro didático, ler bastante, fizer uma boa faculdade, você vai ter essas virtudes em você. O mundo não fala isso? Claro, é só a gente olhar, por exemplo, para os nossos governantes. Todos eles são eruditos e têm essas virtudes, não é mesmo? Não, né? É o contrário, são as obras da carne que eles têm, né? Ou seja, erudição, educação, promove essas virtudes? A educação faz o incrédulo erudito, só. Aí às vezes é até um problema isso, porque ele vai usar a erudição para o mal. Então, o incrédulo, pela educação, não desenvolve essas virtudes aqui. A terapia. Você tá tendo muita briga com seus pais, muita briga com seus irmãos. Sabe qual é o problema? É que lá atrás você teve quando você estava na barriga da sua mãe, a sua mãe caiu. E aí isso fez com que você tivesse um atrito com ela intrauterino. E agora você tem que resolver esse problema com a sua mãe aqui na terapia.
né? Eu nem lembro, não lembro nem que da minha vida com 4 anos de idade, vou ter um problema com a minha mãe na minha vida inteira. Não, você tem um problema com as pessoas porque, na verdade, você tem falta de atenção, você tem que ter mais amor próprio, você tem que resolver a sua paz interior, você tem que resolver com você como? Fazendo terapia. O mundo não fala isso? Não é à toa que tem se multiplicado esses coaches, terapeutas cristãos e tudo mais. Uma grande bobagem tudo isso, uma grande bobagem. É interessante observar o seguinte, esse discurso que nós temos que estar bem que eu tenho que estar bem comigo mesmo, isso daí não é bíblico. Eu tenho que ter paz interior, mas eu obtenho essa paz interior pelo que Deus faz por mim e mais. A Bíblia fala que eu tenho que estar em guerra comigo mesmo. Não de bem comigo mesmo. Se eu estou de bem comigo mesmo, eu estou andando na carne. Eu não estou vivendo segundo o Espírito. Eu tenho que viver segundo o que Ele diz, não segundo o que eu quero. Então essa psicologização que tem entrado na igreja e tem sido pregada aí no mundo, ela não promove essas virtudes aqui. As pessoas falam assim, olha, se nós mudarmos o nosso sistema econômico, aí sim tudo vai estar em paz. Porque o capitalismo é selvagem. O capitalismo mata. O capitalismo faz mal às pessoas. Então, se a gente tirar o capitalismo e colocar um comunismo, beleza. Aí, todos os problemas estão resolvidos, não é? Todos são iguais, então não vai mais ter briga, não vai mais ter atrito, todo mundo vai viver em paz e alegre como na União Soviética, não é verdade? Só ir para Cuba lá, né? Só ir para os países que adotaram esse modelo, né? Lá só tem alegria, só tem todo dia festa, eles vivem em paz, em harmonia, não é? São todos iguais, por baixo, né? Tudo na miséria, né? Agora, sistemas econômicos sempre existiram. O problema é o nosso sistema econômico? Não, o problema é o pecado, é a nossa natureza. Não é isso que resolve o nosso problema, essas coisas periféricas, secundárias aí. E para mostrar isso para os irmãos, como os incrédulos têm essa mentalidade, eu trouxe aqui uma música que é um hino para muito incrédulo, é um hino. Imagine, do John Lennon. É um hino. Olha só, se você já viu o clipe dessa música, você vai se lembrar que é o John Lennon e a Yoko Ono, né? Eles estão lá numa sala bem grande, toda branca, e aí a Yoko Ono, vestida de branco, ela vai abrindo as janelas da casa para a luz entrar. Olha só, a luz entrando, a luz da paz. Eles estão de branco, é paz, é amor. Aí, ó, paz e amor. E o John Lennon lá cantando e a Yoko Ono abrindo. Aí ela senta do lado do John Lennon no final, fica olhando lá para ele. É paz, paz de espírito, paz entre as pessoas. E olha o que esse grande hino das pessoas, dos incrédulos, diz. Olha só. Imagine que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sob nós. Acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países. Não é difícil. Nada para matar ou razão para morrer. E nenhuma religião também. Quando ele fala de nenhuma religião, ele não está pensando no budismo, ele não está pensando no hinduísmo, ele está pensando em quê? No cristianismo. Ele não quer o fim do hinduísmo. Para ele tanto faz o hinduísmo. Ele quer o fim de quê? Do cristianismo. Então, nenhuma religião. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Olha só, se você tira a religião, o que sobra? A paz. Ele continua. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Olha que lindo. Todos juntos ali nessa grande fraternidade. Imagine que não existam posses. Eu me pergunto se você consegue. Sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. É profético, porque a primeira parte da grande tribulação... A primeira parte da grande tribulação é essa aqui, não tem, é só o inferno, né? Só a tristeza. Mas e aí? O que ele está ensinando aqui? Se nós queremos encontrar paz, amor, a harmonia, nós temos que fazer o quê? Tire a religião. Tire esse modo de pensar cristão. E aí você vai obter tudo isso. Mas ele é imposta, né? Porque o alimento era maior do mundo, a mais rica do mundo até hoje. Todos os familiares dele aproveitam todas. Claro, o incrédulo, exatamente, o incrédulo, ele quer buscar essas virtudes, mas ele faz isso com hipocrisia.
ele não é uma busca real. Ele tem esse anseio. Todos nós, por conta da nossa queda, nós temos anseio por paz, por amor. Nós temos isso. Por quê? Porque o nosso interior está desregulado. Agora, o incrédulo, ele busca isso em outras coisas. Então, se você está aqui, você é incrédulo, você vai ficar buscando essas coisas, essas virtudes em outras coisas. Mas resposta, eu já te respondo desde agora. Você não vai conseguir encontrar, porque não tem como você tirar as virtudes do Deus virtuoso. Não tem como. São atributos de Deus estampados em nós. Então, os incrédulos são hipócritas. É uma busca vazia. Eles não encontram nada do que eles querem. Só Jesus Cristo que nos dá essas respostas. Se os irmãos olharem lá para Romanos capítulo 8... Olha só, Romanos capítulo 8, olha só o que diz, os versículos 8 a 9. Nós precisamos do Espírito Santo habitando em nós, não tem como. Se você conhece um incrédulo e ele fala, poxa, eu estou querendo paz na minha casa, eu estou querendo harmonia, eu estou querendo alegria, você fala, olha, você pode procurar em qualquer lugar do mundo, você não vai encontrar. Você só encontra essas realidades em Jesus Cristo. O Espírito Santo tem que habitar em você, senão vai ser uma busca vazia que você vai ter. Olha só o que diz aí Romanos 8, 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o 14 agora. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se você é um crente, o Espírito Santo habita em você, e então o Espírito Santo trabalha em você. Se você não é crente, o Espírito Santo não habita em você. Portanto, você vai produzir os frutos da as obras da carne ou o fruto do Espírito? As obras da carne. É o Espírito Santo que promove isso em nós. Por isso que nós estamos falando, o fruto do Espírito tem origem sobrenatural. E por fim, último ponto aí rapidinho, o fruto do Espírito aplica-se aos relacionamentos interpessoais. Então, essa lista de virtudes que Paulo faz aqui, ele faz pensando no problema dos crentes da Galácia. Olha só aí o capítulo 5, olha o versículo 26. Melhor, olha o versículo 13, Gálatas 5:13, olha só. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo está descrevendo aqui uma alcateia se devorando. Imagine vários pinchers, todos mordendo, rosnando, brigando contra. É isso que Paulo está descrevendo aqui, um bando de pincher raivoso. Essa era as igrejas da Galácia, um bando de pincher raivoso. Vocês estão se devorando, para com isso, que história é essa? Olha o versículo 26, olha como era difícil, devia ser complicado ser membro das igrejas da Galácia. Olha só, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então por que Paulo listou as obras da carne e o fruto do Espírito? Para falar, olha só o comportamento que vocês estão tendo e olha o comportamento que vocês devem ter. Se vocês são crentes, vocês têm que ter o fruto do Espírito, não as obras da carne, que é o que eu estou vendo aí no meio de vocês. Briga, facção, divisão, ciúmes, inveja, intriga, tudo isso daí. Tem que fugir disso, abandonar isso. Isso é obra da carne. Vivam sob a direção do Espírito Santo, com harmonia, com unidade. E isso só pode ser alcançado em nosso meio pela ação de Deus, não tem como. Nós somos pessoas diferentes, pecadores diferentes, com opiniões diferentes. Não tem como a gente conviver em harmonia, senão por uma renovação que o Espírito Santo faz em nós. Agora eu quero ouvir dos irmãos. Eu falei que a última parte era uma parte prática. Olhando para essa lista, toda essa lista é importante, é claro. Versículos 22 e 23, a lista do fruto do Espírito. Todos eles são importantes e nós devemos ter todos esses na nossa vida, sempre em crescente. Agora, pensando no convívio da igreja, da realidade eclesiástica, quais dessas virtudes aqui, ou qual dessas virtudes aqui, é a virtude que salta aos seus olhos e você fala assim, olha, essa virtude é importante por causa disso, disso e disso. Por exemplo, olha, é importante que nós tenhamos paz dentro da igreja, porque as pessoas são muito diferentes, e a gente não pode viver brigando, a gente não pode viver de mal um do outro. Olha para essa lista aí, qual se destaca?
pensando no nosso convívio, agora está com os irmãos. Olhem aí, todos são importantes, eu sei, não tem uma mais do que a outra. Mas olhando para aí, pensando em termos práticos, como você aplicaria uma virtude dessa ao convívio da igreja? Digam aí. Por que, Fernando, domínio próprio? Como você vê isso na realidade da igreja? Porque se nós tivermos domínio próprio, nós vamos saber como tratar os irmãos. Eu não vou ficar dando vazão à minha ira. O Fernando falou, domínio próprio. Por quê? Eu estou irado. Aquele irmão falou uma coisa que eu não gostei muito. Eu vou lá tirar satisfação com ele. Não, eu vou segurar, domínio próprio. Não vou fazer isso. Legal, o que mais? Amor. Por quem falou amor? Por que, Gabi, amor? Ele é tipo guarda-chuva, né? Paulo fala lá em Coríntios, né? Eu posso fazer tudo de bom, se não tiver amor, não adianta. Eu tenho que ter uma disposição favorável para os irmãos. Eu tenho que olhar para os meus irmãos e pensar no bem deles. É difícil, é custoso para nós. Amar não é barato. Qual foi o custo do amor de Deus por nós? O seu único filho, é algo caro para nós, algo muito caro. Então o amor é fundamental e é algo que eu tenho que cultivar em contraste com as minhas inclinações, porque o meu desejo não é amar as pessoas, o meu desejo é se aproveitar delas, é me aproveitar delas, o meu desejo é despejar o meu ódio sobre elas. Que mais? Outras virtudes aí, me digam aí. Longanimidade é importante? Por quê? Diga, Maurição. Exatamente. Se eu vivo em guerra, eu nunca vou conseguir ir para frente. Paz é algo muito importante, algo muito importante. E paz é algo que nós desfrutamos em todo o contexto. Numa assembleia ordinária, uma assembleia pacífica, na reunião dos departamentos. Paz é importante em todos esses contextos. Se você tira a paz, a coisa nunca vai para frente. Nunca vai para frente. Eu não posso, em nome da paz, eu não posso também ficar fofocando, porque a fofoca promove a paz? É o contrário, a fofoca promove a briga. Então, em nome da paz, o que eu faço? Eu não fico fofocando com os meus irmãos. Exatamente. A longanimidade que eu mencionei é importante? Por quê? Por que a paciência é importante na igreja? Porque tem palmeirense que fica falando que o Palmeiras tem mundial. Haja paciência, toda vez tem que falar que 51 é nome de marca de bebida, não é mundial. Tem que ficar falando isso toda vez. Haja paciência, tem que ficar falando isso ali. Importante também. Fidelidade, no sentido de alguém compromissado, de alguém fiel, de alguém leal. Isso é importante dentro da igreja? Pode haver traição dentro da igreja? Não traição no sentido conjugal, mas traição como a pessoa que fala mal nas costas, a pessoa que é desleal, a pessoa que apunhala pelas costas. Isso pode existir dentro da igreja? Não pode, não pode. Isso compromete a unidade, a harmonia, a paz da igreja. Enfim, a gente poderia citar várias coisas aqui. Alegria. Alegria é importante? Então a igreja, ela pode ser uma igreja que está sempre azeda, amarga, cara de poucos amigos, sempre de mal. Pode existir isso? Não, tem que ter alegria, nós somos salvos. Nós agora estamos trabalhando por um rei, para um rei, por um reino. Isso tem que ter alegria. Eu gosto muito daquele salmo que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou para a igreja? Não, poxa, vou lá, vai estar lá o Júlio. Poxa vida, tá o Abadio lá, só fala de churrasco lá, poxa vida. Não, eu vou alegre. Opa, que legal, o Abadio vai dar um churrascão pra mim, vai dar uma picanha. Eu vou lá alegre, vou falar com o Júlio e tal, vou falar com o Natan, vou falar. É isso, é essa alegria. Isso é fruto do que Deus fez em nosso meio, do que Deus fez por nós. Então é importante isso para o convívio da igreja. E é por isso que nós colocamos ali o terceiro ponto. O fruto do Espírito aplica-se aos relacionamentos interpessoais. Então você tem que olhar para a sua vida e falar: peraí, a minha conduta está perto de qual lista? E a minha conduta com os meus irmãos, eu vejo essas virtudes aqui? Eu aplico essas virtudes nos meus relacionamentos interpessoais? Como que eu posso melhorar isso? Porque é uma batalha, é uma batalha diária, dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro de nós, é uma batalha diária. Então estão aí as 3 considerações gerais sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é visível, o fruto do Espírito tem origem sobrenatural,
E o fruto do Espírito aplica-se aos relacionamentos interpessoais. E agora nós vamos para a ceia do Senhor. E é um momento bom para você avaliar isso. Porque a ceia, lá em 1 Coríntios, Paulo fala que o problema dos crentes ali é porque eles comiam e bebiam indignamente, ou seja, eles comiam tendo briga dentro da igreja. Então é um bom momento para você avaliar a aplicabilidade dessa realidade na sua vida.